Eu vi uma moto ali, já tá aí. Ah, eu cheguei agora. Você tinha uma moto ali, eu tô bonito. Todo mundo lá. Beleza. Então a gente viu que o tempo do fim, ele é cíclico. Né? Então ele não é único, é cíclico. Ele se repete diversas vezes na Bíblia. O primeiro tempo do fim que a gente viu foi em relação a Adão e Eva. Eles sendo expulsos do Jardim do Éden. Né? Então Deus ali concede a bênção, mas com a bênção vem a maldição, a expulsão. Depois a gente tem Caim, né? Que vem a bênção sobre ele, da proteção, mas vem a maldição também. Depois a gente teve Gênesis capítulo 12, 11, né, antes, a Torre de Babel. Aí a ordem ali era crescer e multiplicar-vos, né? Se espalhem sobre a terra. Eles não quiseram se espalhar. Aí veio a bênção, que foi Abraão, em Gênesis capítulo 12. E em Gênesis capítulo 7 a gente teve essa bênção sendo expandida. Né? Pode passar o próximo. Então, as bênçãos que foram concedidas a Abraão, tanto em Gênesis capítulo 12 quanto em capítulo 17, elas se estendem para o período de Moisés. Né? Com Moisés a gente estudou ali acerca do renascimento do povo de Israel no Mar Vermelho. Né? Então a gente tem ali uma nova bênção sendo concedida, e essas bênçãos que foram concedidas ali em Gênesis 12, 17, elas se estendem para todo o Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio. Pode passar? Aí, chegando em Deuteronômio, a gente tem a bênção em relação à obediência, que resultaria na restauração do Éden, e a desobediência, que seria teria como resultado o exílio e a destruição. Então a gente leu ali as bênçãos e as maldições que a gente encontra em Deuteronômio capítulo 28. Pode passar? Depois que a gente terminou de estudar o Pentateuco, a gente estudou sobre o tempo do fim no período dos profetas. Isso aqui eu vou dar uma explicada só para a gente rever o que a gente tinha visto na aula passada de forma rápida. Né? Então, a gente teve o exílio da Babilônia, eles estavam presos em Babilônia, então Deus intervém nesse período aqui. Nesse período, eles voltam para Jerusalém. Voltando para Jerusalém, existiam as nações circunvizinhas que ficaram com inveja, tiveram problemas em relação à volta deles, né? E entraram em guerra contra eles. E aqui iria se cumprir aquelas profecias que a gente tem em Ezequiel capítulo 36, que diz respeito aos vales de ossos secos, né? Que é a primeira guerra que a gente tem. E depois dessa primeira guerra, Israel iria vencer e a gente teria um início de um período de paz, que seria um período em que tudo ia se transformar de forma gradual até que tivesse o pleno Éden restaurado, o paraíso restaurado. E aqui ia se cumprir as profecias de Ezequiel, de Isaías, que a gente encontra lá em Isaías capítulo 65, 66, o leão pastando com o cordeiro e tudo mais. A gente estudou sobre isso. Aí aqui no final a gente teria a batalha final, né, que seria a batalha do Armagedon, né, no Vale de Megido. Então, que seria Ezequiel capítulo 38. E aqui ia se cumprir a outra profecia que diz respeito a Gog e Magog, que também é revelado lá no Antigo Testamento. Aqui seria Ezequiel capítulo 38. Tá? Então, teriam duas batalhas, uma inicial e uma final. E essa batalha a gente encontra um espelhamento no contexto escatológico nosso. Né? Então, tem a primeira batalha da volta de Cristo e tem a segunda batalha, que é quando o povo se reunir ali por volta de Jerusalém, né? E Diabo e os seus súditos forem tentar atacar a cidade prometida, né? Que seria algo bem parecido que iria acontecer aqui. Então esse foi o contexto escatológico dos profetas, certo? Agora a gente vai entrar num novo contexto escatológico, que eu tinha falado na aula passada, que é o período intertestamentário. O que foi que aconteceu no período intertestamentário? O período intertestamentário foi um período de mais ou menos 420 anos. Nesse período, a gente teve quase que um silenciamento em relação ao espírito de profecia. Praticamente, a gente não teve nenhuma revelação acontecendo da parte de Deus, nenhum dom profético sendo ali situado em nenhum profeta. Né? Mas a gente tem resquícios desse espírito de profecia. A gente encontra textos que, de certa forma, inspiraram os textos que seriam inspirados de forma posterior no Novo Testamento e também o livro do Apocalipse. Então a gente vai ver que alguns textos desses livros apócrifos que foram escritos, os profetas do Novo Testamento usaram como base para poder escrever as suas visões, as suas profecias. Tá? E aqui se dá
início a um novo período de um contexto escatológico, de um contexto do fim. Então, qual seria a diferença básica que a gente encontraria desse novo período escatológico intertestamentário desse período que eu falei agora em relação aos profetas? O período que eu falei em relação aqui aos profetas, a gente tem um progresso gradual, de forma temporária, né? Então, à medida que o tempo fosse passando, as coisas iriam se transformando até que a gente tivesse o Éden restaurado. Mas agora a história é diferente. Agora a gente encontra um negativismo, um pessimismo dentro da ideia escatológica intertestamentária. É mais ou menos assim. É como se a coisa tivesse tão ruim, mas tão ruim, que tudo agora tivesse que ser destruído. Então aqui não existe espaço mais para uma transformação gradual. É como se, mesmo com a atuação poderosa de Deus ali, a humanidade agora não fosse mudar de forma completa. Agora precisa ser tudo destruído e tudo reconstruído novamente. Então vamos ver aí o próximo slide. Pessoal, esse texto aqui a gente encontra no quarto livro de Esdras, capítulo 7, verso 50. Diz assim, ó: o Altíssimo não fez um mundo, mas dois. Deus não fez apenas um mundo, ele fez dois mundos. Aqui Esdras está se referindo ao mundo celestial e ao mundo terreno. Essa concepção de dois mundos é super importante para a gente poder entender o contexto escatológico do período intertestamentário. Existem dois mundos, um mundo celestial e um mundo terreno. O mundo celestial, volta aí, por favor, Antônio. O mundo celestial é como se fosse a plena conquista do mundo ideal do Éden, o paraíso. E o mundo terreno é como se fosse esse mundo aqui, cheio de miséria e terrorismo. Tá? Então a gente tem dois mundos, o mundo celestial e o mundo terrestre. Volta lá para o slide. Então, olha o que a gente tem no capítulo 7 agora, nos versos 112 até os versos 115. Pode ler para mim, Antônio, esse texto? Este mundo presente não é o fim. Agora é a plena, não habita nele. Portanto, aqueles que foram fortes orarão pelos fracos. Mas o dia do julgamento será o fim desta era e o início da era imortal por vir, na qual a corrupção passou, a indulgência pecaminosa chegou ao fim, a descrença foi eliminada, a justiça aumentou e a verdade apareceu. Portanto, ninguém poderá ter misericórdia daquele que foi condenado no juízo, nem prejudicar aquele que sai do juízo. Perfeito. Então observe que o contexto do fim aqui, a escatologia do fim é diferente da escatologia que a gente encontra nos profetas. Passe aí o próximo slide. Quando a gente vê o texto do Antigo Testamento e a gente encontra os períodos... Opa, boa noite. Quando a gente encontra aqueles períodos do fim, a gente consegue fazer certa comparação desse período intertestamentário com esses outros períodos que a gente encontra. Mas o período intertestamentário ele não tem ligação com o período de Abraão, não tem muita ligação também com o período de Noé e também não tem muita ligação com o período de Moisés, o Pentateuco. Se a gente fosse comparar, ele teria uma ligação maior com Daniel capítulo 2, mas ainda assim não é uma ligação completa. Por quê? Daniel ainda faz parte da mentalidade escatológica dos profetas. Então, por exemplo, vamos tentar ler as entrelinhas aqui dessa visão que Daniel teve no capítulo 2. Perceba bem, às vezes a gente nem se depara para pensar nessas coisas. Mas quando Daniel estava interpretando o sonho de Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 2, deixa eu só ver o verso aqui. No verso 35, verso 35 diz assim, ó, Daniel capítulo 2, verso 35. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Verso 44 agora. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído.
Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Perceba que na escatologia de Daniel, a gente não tem espaço para milênio. Você não encontra nessa visão daqui espaço para milênio. Quando a gente vai para Daniel capítulo 7, a gente encontra a mesma coisa. Em relação aos animais ali, a substituição dos reinos, quando termina o último reino, já é o reino de Cristo, já é o reino de Deus. Em Daniel capítulo 7 e em Daniel capítulo 2, nós não encontramos espaço para o milênio. Se a gente for pegar somente essas visões e encarar esse contexto escatológico em relação ao nosso, a gente vai chegar mais à conclusão, por exemplo, que algumas outras religiões chegam de que não vai haver o reino celestial, vai ser tudo aqui na Terra, porque tudo aqui vai ser transformado. Depois que a estátua é destruída, a pedra bate no pé, a Terra é reformada, como diz aqui no verso 35. Então, nessa escatologia aqui, não tem espaço para milênio, mas ela se aproxima um pouco da escatologia intertestamentária. Tá? Eu tinha falado que a intertestamentária não se ligava muito com o de Noé, mas eu cometi um equívoco. É a que mais se liga com Noé. Ela não se liga com Abraão e Moisés. Tá? Se liga um pouco com Daniel em relação aos profetas, mas ela tem uma ligação muito forte com o período de Noé. Por quê? Porque no período de Noé a gente tem uma destruição completa do planeta Terra, que é diferente disso aqui. Nessa visão a gente não tem uma destruição do planeta, a gente tem uma destruição dos reinos. A estátua simboliza os reinos, a Terra que não é destruída. O que é destruído aqui são os reinos. Tá? Então, volta lá para aquela outra, para o outro slide. Volta uma. Não, voltar. Não está voltando, não. Isso. Pronto. Não, passa um. Pronto. Isso. Olha só. Esdras 7, 112 a 115. Eu vou ler só a parte vermelha. Mas o dia do julgamento será o fim desta era e o início da era imortal por vir. Então a gente encontra aqui aqueles dois mundos, o mundo terreno e o mundo celestial. E a gente tem o fim desse mundo terreno e o início, boa noite, e o início do mundo celestial. Então perceba que a gente tem uma descontinuidade na história. É uma interrupção na história da humanidade, em que esses dois séculos, o século por vir e o século existente agora, não se conectam. Então é muito parecido com o que acontece com Noé no dilúvio. Passa o próximo. Passa 2 agora. Isso. Vê só isso. Pode ler isso para mim, Antônio, também? Mas se vocês não obedecem, malditos. Mas ama a impiedade e recebe todas essas coisas como maus ouvidos. Haverá fogo em todo o mundo, e um grande sinal com espada e trombeta ao nascer do sol. O mundo inteiro ouvirá um estrondo e um som poderoso. Ele queimará toda a terra, e destruirá toda a raça dos homens e todas as cidades e rios de uma vez, e o mar. Ele destruirá tudo pelo fogo, será poeira fumegante. Mas quando tudo já estiver empoeirado e se tornado cinzas, e Deus faz adormecer o fogo indescritível, mesmo enquanto incendia, o próprio Deus tornará a formar os ossos e as cinzas dos homens, e ressuscitará os mortais como eram antes. E então haverá um julgamento que o próprio Deus presidirá, julgando o mundo novamente. Tantos quantos pecaram pela impiedade, estes serão um monte de cobertura da terra, e o amplo Tártaro, e os repulsivos recessos do Genema. Mas todos os que são piedosos, eles viverão na terra novamente, quando Deus der espírito, vida e favor a esses piedosos. Então, todos eles se verão contemplando a encantadora e agradável luz do sol. Ó, bendito seja o homem que viveu até então. Então observe que nesse contexto escatológico a gente tem novamente uma ruptura. Esse oráculo sibilino, 171 até o 192, é também um texto que foi escrito no período intertestamentário. Então a gente observa que o que estava acontecendo nesse período foi uma mudança abrupta em relação ao contexto escatológico dos profetas e o contexto escatológico que a gente encontra no período intertestamentário. Ele queimará toda a terra e destruirá toda a raça dos homens, e todas as cidades e rios de uma vez, e o mar. Então a gente tem uma interrupção completa. Passa o próximo aí. Então a gente tem um gráfico que vai descrever
bem essa visão do fim. A visão apocalíptica, que foi a visão que a gente teve início ali no período intertestamentário. Então a gente tem a Era Antiga, o mundo antigo, que é esse mundo que nós vivemos. Em algum momento vai haver uma interrupção feita pelo próprio Deus e depois vai dar início a uma era por vir, que é esse mundo por vir, que é o reino celestial. Pode passar o próximo? Esse texto aqui está em Esdras, o quarto livro de Esdras, capítulo 7, do verso 26 a 34. Pois eis que chegará o tempo em que se cumprirão os sinais que vos tenho predito. A cidade que agora não é vista se fará aparecer, e a terra que agora está escondida será revelada. E todos os que foram libertos dos males que eu predisse verão minhas maravilhas. Para meu filho, o Messias será revelado com aqueles que estão com ele, e aqueles que permanecerem se alegrará 400 anos. E depois desses anos, meu filho, o Messias, morrerá, e todos os humanos que respiram. E o mundo voltará ao silêncio primordial por 7 dias, como era no princípio, de modo que ninguém será deixado. E depois de 7 dias, o mundo, que ainda não despertou, será despertado, e o que é corruptível perecerá. E a terra abandonará aqueles que nela dormem, e as câmaras entregarão as almas que foram cometidos a eles. E o Altíssimo será revelado no trono do julgamento, e a compaixão passará, e a paciência será retirada. Mas só o julgamento permanecerá, a verdade subsistirá, e a fidelidade se fortalecerá. Então observa aí essa parte que está em vermelho, né? E o mundo voltará ao silêncio primordial por 7 dias, como era no princípio, de modo que ninguém será deixado. Então veja, nesse contexto escatológico, todos irão morrer. Não vai ficar nem os salvos. Os salvos e os ímpios vão ser destruídos. Então existe uma descontinuidade do mundo antigo, do mundo vindouro, tão grande que por 7 dias não vai ter nada na Terra. Então, esses dois mundos não têm uma conexão. Eles estão tão distantes que durante 7 dias nada vai haver na Terra. Então você encontra uma completa visão diferente em relação à visão que a gente viu dos profetas, que é uma continuidade, é uma transformação gradual. Aqui a gente encontra uma coisa diferente. Mas nesse texto de Esdras, ele coloca um elemento a mais. Ele coloca o Messias vindo. Antes que o mundo seja destruído, vai ter um período em que o Messias iria reinar durante 400 anos. E depois desses anos, meu filho, o Messias, morrerá. E todos os humanos que respiram. Então, antes que venha essa era por vir, vai ter a Era Antiga. Depois da Era Antiga, nós teremos um período de 400 anos, que seria o reinado do Messias. Iria haver uma interrupção de 7 dias, o silêncio primordial iria acontecer. E depois desses 7 dias, iria acontecer essa ressurreição. Tá? Então, é interessante quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente vê os saduceus e fariseus discutindo sobre a questão da ressurreição, um acreditava e outro não. A concepção que eles tinham do fim era mais ou menos isso aqui. Não é a concepção que a gente tem do Novo Testamento. Eles acreditavam mais ou menos isso aqui. Porque toda aquela sociedade foi influenciada pelos textos intertestamentários. Tá? Passa aí o próximo slide, por favor. Então a gente tem aqui um gráfico que vai dizer mais ou menos aquilo que eu tinha falado em relação a como eles imaginavam o tempo baseado naquele texto de Esdras. Então a gente tem a Era Antiga, Deus intervém na história, traz o Messias, aí dá início à Era Messiânica, que dura 400 anos. Depois Deus intervém de novo, destrói toda a humanidade, inclusive o Messias, ele mata o Messias. Tem um período de 7 dias de silêncio e depois desses 7 dias a gente tem a Era por vir, que são essas semanas intercaladas que duram até a eternidade. E aqui, nessa Era por vir, é que a gente encontra o Éden restaurado. É que a gente encontra o paraíso, é que a gente encontra o mundo por vir. Certo? Então, através desses escritos veterotestamentários, Deus ele usa aqueles judeus para ajudar a preparar o caminho da revelação que ele iria trazer no Novo Testamento. Então, apesar desses escritos não serem inspirados, através deles a gente consegue ver Deus ajeitando as coisas para que posteriormente a gente pudesse entender o Novo Testamento. Então, isso aqui já é algo que facilita a compreensão das pessoas. Imagina só, se Jesus chegasse agora no Novo Testamento e as pessoas tivessem ainda a visão do fim
descrita nos profetas, em relação àquela transformação gradual. Seria um rompimento muito abrupto. Boa noite. Seria um rompimento muito abrupto de pensamento. Com esse pensamento intertestamentário, a coisa já foi mudando um pouquinho, de certa forma, que quando Cristo veio trazer a sua mensagem, a mensagem do fim, que ele coloca ali em Mateus capítulo 24, o negócio já fica um pouco mais encaminhado. Já é um pouco mais parecida com a visão que aquelas pessoas que viviam no primeiro século tinham. Terminando esse período, deu para entender mais ou menos como é que funciona a mentalidade do período intertestamentário? Vamos lá para o próximo slide. Qual é um problema que a gente tem em relação a isso daí? A gente não sabe, de forma precisa, qual é o ano em que esses livros foram escritos. Esse período. A gente tem uma suposição. Alguns foram escritos entre o primeiro e o segundo século antes de Cristo, outros foram escritos no primeiro século antes de Cristo, outros no primeiro século depois de Cristo. Né? Então, aqueles textos anteriores, alguns comentaristas chegam a dizer que eles foram escritos quase que no mesmo tempo que João escreveu o Apocalipse. Ou seja, é como se o Novo Testamento tivesse influenciado esses escritos, e não o contrário, porque eles seriam mais antigos, mais novos do que o Novo Testamento. Então a gente não sabe precisar o certo. Só que esse livro de Enoque, primeiro Enoque, a gente tem certeza que foi escrito antes do Novo Testamento. E olha o que ele diz. Então, após esse assunto, na 10ª semana, na 7ª parte, haverá o julgamento eterno, e será executado pelos anjos do céu eterno, o grande julgamento, que emana de todos os anjos. O primeiro céu partirá e passará, o novo céu aparecerá, e todos os poderes do céu brilharão para sempre 7 vezes. Depois disso haverá semanas sem número para sempre. Será um tempo de bondade e justiça, e o pecado não mais será ouvido para sempre. Isso está em 1 Enoque, capítulo 91, verso 15 até o verso 17. E é interessante que quando a gente vai em Judas, capítulo 1, verso 14 e 15, Judas cita Enoque. Então, vamos lá. Antes de Apocalipse, Judas, capítulo 1, né, só tem um capítulo, Judas, verso 14 e 15. Diz assim, ó. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios, pecadores, proferiram contra ele. Diversos eruditos colocam que essa citação aqui de Enoque é em relação a esse livro aqui, esse livro veterotestamentário. Então, a gente percebe que todos os textos, praticamente, do Novo Testamento foram influenciados por isso daqui. Quando a gente olha para os escritos de Paulo, Paulo também cita ou traz ideias em relação a esse período intertestamentário. Okay? Então, apesar de não ser inspirado, ele serve de base para a gente poder entender o pensamento do Novo Testamento. Então, agora a gente entra num novo período, que é o período do tempo do fim no Novo Testamento, que existe também uma mudança em relação ao período do tempo do fim veterotestamentário, intertestamentário e o período do fim do Novo Testamento. Marcos, capítulo 10, verso 29 e 31. Marcos, capítulo 10, verso 29 e 31. Marcos 10, verso 29 a 31. Você pode ler, Antônio? E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então, observe que nesse texto daí, a gente tem quase que uma contradição. Cristo, ele traz novamente aquela concepção que a gente enxerga no texto intertestamentário. Ele traz essa concepção de 2 mundos, 2 eras. Quem deixar a casa, o pai, a mãe e tal, nesse século, vai receber a sua recompensa. Mas também vai receber a recompensa no século vindouro. Então é como se Cristo aqui estivesse colocando esses 2 séculos acontecendo de forma simultânea.
Então aqui não existe mais uma ruptura completa entre esses dois séculos. É como se Cristo estivesse juntando agora o século existente, a era existente, o mundo atual com o mundo vindouro, com o paraíso. É como se hoje a gente conseguisse agora chegar a experimentar o século vindouro, o século que estaria por vir. Vamos abrir agora em outro texto. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. 4. 2 Coríntios 4, 4. Boa noite. Boa noite. Ele veio para visitar a igreja, aí Eu sou adventista, estou afastado, né? Ah, tá certo. Seu nome é? Eu cheguei até a me batizar aqui. Era bem aqui dessa igreja. Seu nome é? Marcos. Marcos Antônio. Oxe, você é bom. Quantos anos, hein? Quanto mais aí, né? Quantos anos? Sara aí. Paulo. Tranquilo? Eu estava em casa e eu senti aquela vontade. Bem-vindo a casa. Eu estou incentivando também a minha namorada para mim. Posso ler? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Perfeito. Então perceba que o apóstolo Paulo, ele traz como se fosse aquele conceito intertestamentário. A gente observa que Paulo, ele foi influenciado pelaquela literatura intertestamentária. Ele fala, o Deus deste século. Quem é o Deus deste século? Esse século que ele fala é a era antiga. E o Deus desse século, da era antiga, é Lúcifer. Então o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então a gente percebe que Paulo também, em seus escritos, ele é influenciado por essa literatura intertestamentária. Agora, Gálatas capítulo 1, verso 4, Paulo fala novamente sobre isso. Gálatas capítulo 1, verso 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso, dessa era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, através de Cristo, o Senhor Cristo, que ele fala no capítulo 3, a gente pode ser desapegado dessa era perversa, que o Senhor dessa era é o próprio Lúcifer. Agora, novamente em Paulo falando aos Efésios, no capítulo 2, no verso 7, Efésios capítulo 2, verso 7, vê só que interessante que Paulo fala. Capítulo 2, verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então perceba que Paulo fala de um século presente e um século vindouro. Então, é por isso que fica mais interessante a gente entender, por exemplo, por que quando Cristo morreu na cruz, algumas pessoas ali da época que acreditavam que ele era o Messias se decepcionaram. Por quê? Porque alguns acreditavam que quando o Messias morresse, iria haver aquela interrupção na história e depois iria dar início à era vindoura. Então, se ele morre agora, provavelmente ele não é o Messias. E aí, várias pessoas se decepcionaram ali com a morte de Cristo. Então, entendendo a concepção da época, aquela concepção intertestamentária, a gente consegue entender um pouco melhor o contexto de Cristo. Né? Agora a gente vai abrir em Mateus capítulo 9. Tem? Ali. Mateus capítulo 9, verso 14 e 15. Mateus capítulo 9, verso 14 e 15. Apesar da gente de existir naquela época, no primeiro século, aquela visão acerca do Messias, Cristo já estava ensinando algumas coisas para os seus discípulos para mudar a concepção deles e deixar aquela visão do Messias um pouco de lado. Pessoal, Mateus capítulo 9, verso 14 e 15.
Vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, nessa visão que Cristo está mostrando aqui, o Messias não seria morto nessa era presente. O que iria acontecer é que ele iria subir aos céus e depois iria voltar. E depois ele fala lá em João: se eu não for, o Consolador não virá. Então, diversas vezes para os discípulos dele, ele estava dizendo: eu não vou ficar aqui. Eu me vou e um dia vocês não vão mais me ver aqui nessa terra. Então, nota que Cristo já estava mudando a concepção dos discípulos. É interessante quando a gente pega Mateus capítulo 24 e os discípulos vão falar com Cristo ali no Monte das Oliveiras, eles perguntam assim: Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do mundo. Eles perguntam acerca da volta de Cristo, a consumação do mundo. Por quê? Porque eles sabiam que ele vai e depois ele vai voltar. João capítulo 14, né? Eu vou para preparar-vos lugar quando eu voltar. Então ele já estava dando essa concepção de que ele iria e um dia no futuro ele iria voltar. Então Cristo aqui já começa a mudar um pouco a visão dos discípulos em relação a esse período intertestamentário. Então, essa nova era, de acordo com os escritos de Paulo que a gente viu, ela vem quase que simultânea com a antiga era. E essa foi a primeira pregação de Cristo. Logo depois que ele volta do deserto, ele começa a pregar acerca desse novo reino que viria. Isso está em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Verso 14 e 15. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Diz assim, ó: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o quê? O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Que reino de Deus é esse que está próximo? O reino de Deus se dá início a partir da cruz. Quando a cruz acontece, a gente tem início ao reino vindouro. Então, o cristão, o crente, que aceita o sacrifício de Cristo, agora no Novo Testamento, depois da morte de Cristo, que aceita a mensagem do Evangelho, agora ele vive em dois reinos diferentes. Ele vive no reino que existe agora, de fato, e no reino vindouro. Ele consegue experimentar agora as coisas que estão no reino vindouro. E Paulo fala sobre isso em diversos textos do Novo Testamento. Quando a gente abre, por exemplo, lá em Hebreus, eu não sei se eu acho que eu botei alguns textos aí no slide. Passa aí o próximo slide para eu ver uma coisa. Tá aí. Agora faltou o capítulo 1. Volta 2 para eu ver uma coisa. Não, passa 2. Ó, Hebreus capítulo 1. Eu acho que é o primeiro verso. Havendo Deus, Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nessas últimas eras, nesse último tempo, nos falou pelo Filho, a quem constituiu também herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, os últimos tempos não começou, como a gente diz várias vezes, em 1798. O último tempo começa com a morte de Cristo. A partir da morte de Cristo, a gente tem dado o start, o início, nos últimos tempos. Verso 2. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nos falou pelo Filho. Que último tempo é esse? É aquele reino que Cristo estava pregando lá em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Esse reino vindouro. E esses últimos tempos se dão início na morte de Cristo. Hebreus capítulo 6, verso 4 a 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo
e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Então perceba que o santo aqui, ele pode provar do século futuro. Hebreus agora capítulo 6, verso 1 e 2. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fermento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus e da doutrina dos batismos. Eita, eu cortei o texto, ó. Eu acho que era... Deixa eu ver. Da ressurreição e dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. E o outro texto fica em Hebreus capítulo 9, verso 26 a 28. Mas agora Cristo apareceu de uma vez por todas no fim dos tempos. Perceba, Cristo apareceu no fim dos tempos. Que aparição é essa aqui que ele está dizendo? Isso aqui é encarnação. Isso aqui não é juízo investigativo. Isso aqui é encarnação. Para acabar com o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele aparecerá uma segunda vez, a segunda vinda. Não para levar o pecado, mas para trazer a salvação àqueles que estão esperando por ele. Não, ali é outra coisa. Só que é isso que a gente tem que entender. Existem dois tempos dos fins. Eles acontecem quase que de forma paralela. E o primeiro tempo do fim se dá início a partir da morte de Cristo. É por isso que quando a gente abre a Bíblia e vê lá tempo do fim, às vezes a gente comete um erro de hermenêutica. Porque a gente pensa que se refere aos últimos dias. Mas não se refere aos últimos dias. Todo o texto que fala sobre o tempo do fim. Existem textos que falam sobre o tempo do fim, que dizem respeito à época de Cristo. É por isso que às vezes a gente pega lá Mateus capítulo 24 e interpreta errado coisas que na verdade são para o primeiro século e a gente coloca para os últimos dias. Vai explicar mais na frente Mateus 24? Não era o propósito daqui. Não era o propósito daqui explicar Mateus 24. Porque eles dois já sabem que eu tenho um sermão sobre... Walter também, eu tenho um sermão sobre Mateus capítulo 24 que eu falo sobre isso. Mas é outra coisa. Mas quando a gente estuda isso aqui, fica muito mais claro Mateus capítulo 24. Fica muito mais claro a pergunta que os apóstolos fizeram ali para Cristo. Fica mais fácil da gente entender esses últimos tempos dos fins. E quando a gente olha para as profecias que dizem a respeito dos tempos do fim, fica muito mais evidente que a gente tem dois tempos dos fins acontecendo. Fica muito mais evidente. Deixa eu ver outro texto aqui. 1 Coríntios, esse aí eu não sei se eu botei. Passa aí o próximo slide. Botei. 1 Coríntios 10, 11, né? Vê aí. Lê aí, por favor, esse texto. Todas estas desgraças lhe aconteceram para nosso exemplo. Foram escritos para advertência nossa, para nós que tocamos o final dos tempos. Perfeito. Olha aí o que Paulo fala. Foram escritos para nós que tocamos o quê? O final dos tempos. Só que ele está falando do primeiro século. Ou 1 Coríntios 10, verso 21 a 25. Como é que você linka que ele está falando? Como é que você linka que ele está falando? Ele fala aqui, ó, para nós, que tocamos o final dos tempos. Ele está escrevendo assim, isso aqui aos Coríntios. Então ele fala, nós, a sociedade ali. Senhor, da mesa dos demônios, ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio. Antes, cada um o que é de outro. Comei de tudo quanto se vende. Eu acho que eu errei o texto. Esses textos aí eu botei meio nas pressas. Mas é 1 Coríntios capítulo 15. É 1 Coríntios capítulo 15. Eu errei esse texto aí. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22 ao 24. Não sei porque eu botei o 10. (15, 22 a 24) diz assim, ó. Porque assim como Adão, em todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Esse tempo do fim que ele está falando é os nossos dias. Então perceba que Paulo está colocando aqui dois tempos dos fins. Ele está falando da destruição completa, das potestades. Então esse aqui é o tempo do fim, de fato, dos últimos dias, o nosso tempo, e
o tempo do fim, ele falou nos textos anteriores. Então, Paulo coloca de forma simultânea. Agora, eu queria que tu voltasse os slides lá para a gente poder entender até o gráfico. Pode voltar até o gráfico. Aí, passa. Pronto. Então, essa daqui é a visão do tempo do fim das duas eras. Então, a gente tem a era antiga, que é esse século vindouro que nós passamos agora, e a gente tem a cruz de Cristo. No momento em que Cristo morre, se dá início a uma nova era. E o segundo advento, o segundo advento de Cristo, a volta de Cristo, o que é que ela faz? Ela faz uma cessação na era antiga. E a era nova que nós já estávamos experimentando continua. Então existe uma cessação na era antiga e essa nova era que nós já estávamos experimentando através do sacrifício de Cristo, ela continua. Então eu tenho outros textos ainda para mostrar para vocês aqui. João capítulo 12, vê só que interessante. João, capítulo 12. Rapaz, eu tenho tanto texto para mostrar ainda em pouco tempo. João, capítulo 12, verso 31 e 32. Deixa eu ler aqui. 12, 31 e 32. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então perceba que ele está trazendo de novo, um reino presente. Ele fala no verso 31, chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o príncipe desse mundo será expulso. Novamente, Jesus Cristo traz aqui essa visão de um reino existente agora e um reino vindouro. Quando a gente abre, por exemplo, em Joel capítulo 2, vou botar aqui. Isso é uma coisa interessante de se entender em relação às profecias que valem para os dois tempos dos fins. A gente encontra uma profecia relacionada ao Pentecostes. E na profecia tem assim, ó: nos últimos dias, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão sonhos e visões, alguma coisa assim. Só que Pedro, lá em Atos, no capítulo 2, ele traz aquela profecia para o tempo dele. Só que o texto fala que é nos últimos dias. Se é nos últimos dias, como é que se cumpriu um tempo de Pedro? Porque existem dois tempos dos fins. Então, naquela profecia, existia a chuva temporã e a chuva serôdia. Aquilo iria se cumprir no primeiro tempo do fim, que seria no primeiro século, e no último tempo do fim, que é um novo Pentecostes que ainda está para acontecer. É um novo reavivamento espiritual que ainda está para acontecer. Então, observe que as profecias em relação ao tempo do fim, elas, às vezes, têm um cumprimento duplo, que é aquele princípio que a gente colocou na aula... Naquele princípio que a gente colocou na aula, chamado de apotelesmático. Eu não vou falar sobre isso agora. Mateus capítulo 12, verso 28. Mateus capítulo 12, verso 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegar no reino de Deus sobre vós. Aqui Cristo fala agora do reino vindouro e que o reino vindouro chegou agora. Tem outros textos aqui para mostrar. João capítulo 5, isso aqui é interessante. João capítulo 5, verso 24 e 25. João capítulo 5, verso 24 e 25. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Veja só, você obtém a vida eterna a partir do momento que você crê em Cristo. A vida eterna não vai ser dada no futuro, vai ser dada agora. Por quê? Porque agora você começa a experimentar as coisas do reino vindouro. Eu li qual verso? Verso 24, não foi? 25. Eu li 25, foi? Não, você leu 24. O 25 agora. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou a hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvem, viverão. A ressurreição a gente sabe que vai acontecer lá nos últimos dias. Só que o ponto é, esse cumprimento de ressurreição é duplo. Porque no momento que Cristo morre, as tumbas se abrem. Esse cumprimento da ressurreição é duplo, é apotelesmático. Ele se cumpre no primeiro século, com Cristo morrendo, e vai se cumprir no futuro, quando Cristo voltar. Novamente, o cumprimento duplo, apotelesmático. Tanto a profecia de Joel quanto a profecia dessa ressurreição acontece de forma dupla. Eu acho que os apóstolos, João, Pedro, têm conhecimento desse negócio
Rapaz, aí é outra discussão, vai entrar no outro mundo. Mas isso é um assunto interessante, depois a gente pode ver aí para falar sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 a 5, e Efésios também, capítulo 6, verso 10 a 17, fala sobre isso. Em verdade vos digo, esse aqui foi o texto que eu já li. Mateus, capítulo... isso. A ressurreição está em Mateus, capítulo 27, verso 52, que fala que na morte de Cristo as pessoas ressuscitaram, tá? Está em Mateus, capítulo 27, verso 52. Então, nesse século, a gente tem uma amostra da vida que começa para todos os que creem em Cristo, tá? Essa é a visão escatológica do Novo Testamento. Aí eu notei um texto aqui, ó. Mas se o anseio por seu retorno está vinculado ao estabelecimento de uma data, o anseio pode durar pouco tempo. Quando a data passa, a saudade geralmente passa com ela. A antecipação da segunda vinda do Novo Testamento é baseada não em cálculos baseados nos últimos eventos, mas na certeza de que a nova era já está aqui a princípio. É por isso que a gente não precisa ficar preocupado como os discípulos ficaram lá em Mateus capítulo 24 e perguntar a Cristo, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da vinda e da consumação do século? Outra coisa, Mateus capítulo 24, 14 tem o seu cumprimento no fim do tempo também, no primeiro século. Tá? Depois que o evangelho é pregado a todo mundo, Colossenses capítulo 1 fala isso, o evangelho que foi pregado, o evangelho do reino que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, vem o fim. E que fim é esse? A destruição de Jerusalém. É novamente uma profecia com o princípio... depois eu vou pregar aí na igreja ainda um dia sobre Mateus capítulo 24. Mas o que eu queria que vocês entendessem sobre o Novo Testamento existe a era antiga e a era vindoura. E a era vindoura se dá início a partir da morte de Cristo. Então, a batalha do cristão hoje é se desligar desse reino que existe agora, desse mundo atual, e ficar mais ligado a esse reino vindouro. Como Paulo escreveu lá em Hebreus capítulo 6, a gente pode chegar a experimentar esse reino vindouro. Agora, essa visão, ela ainda se diferencia um pouco da visão apocalíptica do tempo do fim. E vai ser o nosso estudo do próximo domingo. A gente vai estudar sobre o tempo do fim na visão do Apocalipse, de fato, o livro que João escreveu. Ok? Vamos terminar com a oração? Que ele também se baseou no livro de Enoque. Se baseou em Enoque. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por mais um estudo concluído. Queremos te pedir que em nossos estudos diários o Senhor sempre esteja nos ajudando para que a gente possa obter mais conhecimento acerca da tua verdade. Nos perdoe pelos nossos pecados e abençoe esse culto, essa programação que vai acontecer agora. É isso que a gente pede e agradece. Em nome de Jesus, amém. Amém.